Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia em parceria com o Estúdio Rino para falar sobre boxe. E teremos na sexta-feira Mike Tyson, a lenda do boxe, voltando aos ringues, enfrentando Jack Paul, um cara aí que tem um cartel curto comparado ao Mike Tyson. É um cara que, de certo modo, estava se aventurando no boxe, mas hoje em dia a gente já não pode falar isso aí. E a grande expectativa que se tem é: será que um garoto de 27 anos vai perder para um veterano, um cara que tem uma história como a do Mike Tyson, mas agora aos 58 anos? Ou será que aos 58 anos o Mike Tyson será capaz de nocautear Jack Paul com 27? Essa é a questão, essa é a dúvida, isso que está pairando aí entre os fãs, todo mundo na expectativa de saber quem vai vencer esse duelo. E eu vou falar um pouquinho sobre essa luta aqui no MMA na Veia, sempre convidando a todos a se inscreverem no canal, acionar o sininho de notificação, deixar o like no vídeo para dar aquela fortalecida aqui no MMA na Veia. Muita gente, galera, tá falando sobre, fazendo uma comparação que para mim é totalmente esdrúxula, como se fosse um confronto entre Popó e Bambam. Não é. É uma luta completamente diferente. Bambam não tinha absolutamente nenhuma luta de boxe na sua carreira. Ele havia feito apenas uma luta amadora, né, há muitos anos, e subiu ao ringue para enfrentar uma lenda do boxe como é o Popó, que está na faixa ali dos 45, 46 anos. Por outro lado, Jack Paul tem 27 anos e vai para sua 11ª luta de boxe. Eu não considero mais como um youtuber, eu considero ele hoje como um boxeador, um cara que treina já há mais de 8, 9 anos, focado no esporte. Ele já fez, como eu falei, 11 lutas, tem 10 vitórias e uma derrota. Dessas 10 vitórias, todo mundo fala, e é o mais verídico, essa fala de que ele enfrentou, na maior parte do tempo, atletas mais velhos, em finais de carreira, atletas que saíram do MMA para se aventurar no boxe. Caso do Ben Askren, do Tyron Woodley, dentre outros nomes, Mike Perry, lutadores que saíram do MMA e foram se testar no boxe e acabaram todos eles perdendo para o Jack Paul. Só que é bom lembrar de uma luta que aconteceu mais recentemente, já tem aí 2, 3 anos, entre Jack Paul e Anderson Silva. Anderson Silva com 45 anos na época, Jack Paul com 24 anos nessa época. E o Jack Paul venceu o Anderson Silva. Ele conseguiu um knockdown importante durante a luta, conseguiu derrubar o Anderson Silva. O Anderson Silva, que vinha pós-UFC, que vinha numa sequência de lutas, que vinha cada vez mais lutando boxe, arriscando no boxe, tinha enfrentado o Tito Ortiz, fez a luta contra o Jack Paul e perdeu. Quer dizer, um cara que estava na ativa com 45 anos, perdeu para o Jack Paul. E agora é a vez de Mike Tyson enfrentar Jack Paul. Mike Tyson não é Anderson Silva no boxe. Mike Tyson é, sem sombra de dúvidas, um dos 3 maiores nomes da história do boxe mundial. Nada se compara a Mike Tyson. Se Mike Tyson tivesse a mesma idade hoje do Jack Paul e os dois fossem lutar, eu não tenho a menor dúvida que com 20 segundos de luta o Mike Tyson já teria arrancado a cabeça do Jack Paul. Só que a gente tem que levar em consideração vários fatores. Dentre eles, obviamente, a idade que pesa, a velocidade que não vai ser a mesma, o poder de nocaute que certamente mudou, a quilometragem, o queixo, a absorção de golpes, o gás, né, o cardio do atleta, tudo isso pesa numa luta de boxe. E o Mike Tyson certamente vai sentir tudo isso na luta. A gente vê muitas vezes alguns cortes ali que são apresentados do treino do Mike Tyson, que está treinando junto com o mestre Rafael Cordeiro, que é uma lenda da chutebox, o cara que aprimorou a trocação do Vanderlei Silva, do Fabrício Verdun, dentre outros. O Mike Tyson tem a confiança e confia muito no Rafael Cordeiro para trabalhar com ele. Dá para ver que eles se dão muito bem. E eles estão treinando juntos ali, o Mike Tyson está fazendo ali as manoplas, só que a gente vê movimentos muito curtos, são cortes, né? A gente vê uma explosão, a gente vê uma velocidade, a gente vê um pouco daquele velho Mike Tyson, mas a gente vê flashes dessa movimentação. A gente não vê um round de 2 minutos, como será no duelo contra o Jack Paul. Nós teremos 8 rounds de 2 minutos. E a gente não vê um round inteiro de treino. A gente vê alguns flashes, algumas movimentações, uma entrada ali com o jab direto, cruzado, movimentos nesse sentido. Então, fica realmente muito vago, a gente não sabe o que esperar do Mike Tyson.
A minha torcida, como fã de boxe e como fã de toda a história do Mike Tyson, foi um cara que me influenciou muito a me tornar o fã de esportes de combate que eu sou hoje, vai fazer com que eu torça muito pelo Mike Tyson. Eu quero demais ver o Mike Tyson no primeiro round já resolvendo a parada, conectando um golpe pesado no rosto do Jack Paul, derrubando ele e liquidando a fatura. Essa é a minha torcida. Mas a gente não pode desconsiderar, e como eu falei, é um jovem de 27 anos, é um jovem que tem mais velocidade, tem mais altura, tem mais envergadura. É um cara que hoje, se nós fôssemos colocar numa prateleira do boxe, nós estaríamos colocando lá na terceira, quarta prateleira, talvez a mais abaixo ainda. Mas é um cara que tem toda a juventude, que tem todo o gás, que está preparado, que certamente vai fazer dessa luta a luta da vida dele, não vai poupar o Mike Tyson. Nós vamos ter certamente um momento em que o Mike Tyson, se não resolver a luta de forma muito rápida, ele vai cansar, ele se vai desgastar. E é bom lembrar, a última luta do Mike Tyson ocorreu há 4 anos. Ele tinha 54 anos contra o Roy Jones Jr., uma lenda do boxe também. Os dois com a mesma faixa etária. E não tivemos nocaute nessa luta. Foi 8 rounds de 2 minutos e o Mike Tyson não conseguiu nocautear o Roy Jones Jr., que, como eu falei, é uma grande lenda, é um cara que tem uma história brilhante no boxe, mas também já estava lá com seus 55, 56 anos. Quer dizer, mesmo com um cara veterano, o Mike Tyson não conseguiu derrubar o seu oponente, conseguiu até um knockdown, mas não conseguiu nocauteá-lo. Será que contra um garoto de 27 ele vai conseguir? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que eu não gostaria de ver essa luta. Vou assistir por um fã, por um amante do esporte. Vai ter a transmissão exclusiva do Netflix, mas não gostaria de ver esse casamento. Eu preferia ver o Mike Tyson, de repente, se é para voltar, que voltasse contra um cara da mesma faixa etária. Talvez uma revanche com o Holyfield ali, os dois, uma luta de exibição, mas não uma luta profissional, né? Como será essa aí? Né? Essa luta vai contar para o cartel dos atletas. Se o Jack Paul vencer a luta, estará lá registrado no cartel vitória sobre Mike Tyson. Não gostaria de ver, obviamente que vou assistir, obviamente que vou torcer demais pelo Mike Tyson, obviamente que eu torço demais para queimar a língua e que o Mike Tyson resolva a luta pela via rápida, mas eu acho bem difícil, porque eu acho que o Jack Paul vai saber ficar longe do Mike Tyson, principalmente nos rounds iniciais, para ele se desgastar e aí começar aos pouquinhos a avançar até tentar, se não nocaute, pelo menos levar a luta por pontos. Esse é meu palpite, essa é a minha opinião. E vamos torcer que pelo menos a gente não tenha nenhum incidente grave nesse confronto, porque, como eu falei, 58 anos contra 27, as coisas podem ser complicadas num esporte tão agressivo, tão violento como é o boxe. Fico por aqui, tamo junto, os...